4, do 1 ao 13. Esse texto nós pregamos ontem na congregação. O presbítero Magdiel se alimentou com essa mensagem. Nós vamos, mais uma vez, estarmos nos alimentando da palavra do Senhor nesse texto, que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento. Estarei fazendo a leitura, os irmãos acompanham nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não terem sido acompanhadas pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, porquanto resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, com a qual o Senhor alimenta a nossa alma. Nós jogamos ao Senhor, Pai, as tuas misericórdias sobre aqueles irmãos que de fato não puderam estar aqui conosco hoje. De modo especial, oramos pela irmã Marlene, que tem sofrido e padecido, Senhor Deus, por vários e vários anos na luta, Senhor Deus, contra enfermidades do seu corpo. Ó Pai, que o Senhor fortaleça ela nesses momentos de tratamento tão intensos que a deixam debilitada. Ó Senhor, abençoa e incomoda o coração daqueles irmãos que não puderam estar presentes, ó Pai, que a boa mão do Senhor esteja com eles e que teu nome seja glorificado. Nós jogamos ao Senhor que a nós que aqui estamos, ó Pai, e aqueles que estarão também ouvindo mais tarde pelo YouTube, que todos nós possamos ter o nosso coração aquecido pela Tua Palavra, Senhor, que é fonte de vida, que nós possamos nos sentir como aqueles discípulos na estrada, Senhor, os quais os seus corações ardiam quando Jesus lhe falava. Nesse momento, o Senhor Jesus falará conosco, Senhor. O Senhor falará comigo, esse pregador, o Senhor falará com a Tua congregação, com o povo do Senhor, com cada um de nós. Vivifica-nos, Senhor, pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu, antes de ser seminarista, de entrar para a vida ministerial, que em si não é uma vida fácil, uma vida árdua, o próprio Martinho Lutero dizia que se ele pudesse, ele não teria escolhido, ele não teria seguido a vida ministerial, ele preferiria quebrar pedras, ele preferiria ser arrastado até mesmo por cavalos. Veja que expressão forte,
né, a escolher ter que labutar no ministério da palavra, porque de fato é uma grande responsabilidade, de fato é uma grande pressão, de fato nós de dia e de noite, né, estamos com o nosso pensamento na igreja, estamos com o pensamento na palavra que vamos pregar, mas eu tive outros trabalhos também, né, a qual eu pude desenvolver em algumas empresas. E dentre todos os trabalhos que eu pude desenvolver, o mais difícil para mim foi quando eu trabalhei em uma empresa no shopping center, né, porque eu não tinha descanso, simplesmente isso. Eu não conseguia descansar na minha mente, porque era um trabalho que era de domingo a domingo, e nesse período também eu estava estudando na faculdade. Era um momento muito difícil, porque de fato eu não conseguia descansar, né? E certamente o descanso é algo que todos nós procuramos, né, independentemente de quem sejamos. Nós projetamos de alguma forma, né, um momento ao qual nós possamos parar e dizer assim: agora eu vou descansar, vou relaxar minha mente, vou descansar o meu corpo, né, seja tanto pensando nas férias, ou talvez na aposentadoria, ou quem sabe num sítio, uma chácara, no final de semana, em uma praia, coisas desse tipo. E aqui diante de nós estamos com um texto de irmãos que estavam também cansados, né, estavam de fato há muito e muito tempo trabalhando pela causa do Evangelho, de modo tal que eles estavam a ponto de retroceder da fé para a incredulidade. Esse é o contexto ao qual essa carta foi escrita. Lá no final do capítulo 10 vai ser dito que esses irmãos, eles suportaram grande prova de tribulações, eles foram alvo de passarem por vergonha, né, de serem expulsos dos seus lares. É muito provável que esses irmãos tenham sido expulsos não apenas dos seus lares, mas até mesmo do seu próprio país nativo, né? Eles foram expulsos da sua pátria, né, por conta do amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. E o autor aos Hebreus, ele percebe que de fato aqueles irmãos, eles estavam de fato a ponto de desmaiar na alma deles por conta do cansaço, né, das fadigas que eles estavam enfrentando e de todas as pressões, né, terem sido expulsos das instituições judaicas, não poderem mais estar ali na sinagoga, no lugar ali onde eram feitas as reuniões e coisas do tipo. E tendo em si visto, o autor aos Hebreus, ele vai exortar esses irmãos, ele vai estimular esses irmãos para que eles não desistam, para que eles continuem perseverantes, para que eles continuem com a mão no arado, seguindo ao Senhor, servindo ao Senhor, continuem caminhando em direção à Canaã celestial, ao verdadeiro descanso de Deus, pois enquanto estivermos aqui, uma coisa é certa: nós estaremos passando pelo deserto. Um deserto de trabalho, um deserto de dificuldades, de aflição da nossa alma, um deserto que nos faz de fato chorar ao longo da nossa caminhada, e muitas vezes uma voz soa talvez aos nossos ouvidos, né, a tentação dizendo: retroceda, pare de seguir nesse caminho, você está perdendo o seu tempo, e coisas desse tipo. Então o autor aos Hebreus, ele vai exortar esses irmãos, ele vai chacoalhar o coração e a fé daqueles irmãos, a alma daqueles irmãos, para que eles acordem e para que eles não desistam de seguir rumo ao descanso de Deus prometido em sua palavra, o descanso que foi prometido desde muito tempo, desde tempos antigos. E pensando sobre todas essas coisas, justamente depois do autor aos Hebreus ter exortado aqueles irmãos também quanto à revelação de Deus, quanto à superioridade de Jesus como sendo aquele que é maior que o ministério dos anjos, que os mensageiros de Deus que no Antigo Testamento traziam a palavra de Deus para o povo, né, como ali na sarça ardente o anjo falou com Moisés em meio àquela sarça, e com tantos outros servos de Deus. Ele aponta nos capítulos iniciais, capítulo 1, que Jesus é maior, né, do que todas aquelas formas de Deus se revelar no Antigo Testamento, né? Jesus Cristo, ele é a palavra final, né, para a revelação de Deus. Deus fala hoje por meio do Filho. Ele mostra que ele é maior do que Moisés, e finalmente aqui ele aponta para a necessidade, ele aponta para o fato, ele aponta para o descanso de Deus, a qual o povo do Senhor deve permanecer firme na fé, caminhando perseverantes em rumo ao descanso do Senhor. E é justamente sobre isso que nós gostaríamos de refletir nesse dia, sobre o descanso de Deus. E que descanso é esse? É um descanso que é prometido, é a primeira coisa que nós vemos aqui, né? Temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa.
É um descanso que foi prometido desde o Antigo Testamento ao povo que caminhou ali em meio ao deserto, e é uma promessa que é feita para os crentes hoje em Cristo Jesus, a promessa do descanso de Deus, que é relacionada com as boas novas, como é dito no versículo 2, portanto, que também a nós foram anunciadas boas novas, e também lá no final do versículo 6, vai ser dito também acerca dessas boas novas, e a ideia é que de fato é uma boa nova. A boa nova do Evangelho é uma notícia, a boa nova do Evangelho é algo que Deus fez pelo seu povo, é isso que significa, é uma boa nova, é uma notícia de que Deus fez alguma coisa em prol do seu povo. E o que é que Deus fez? Quais são essas promessas que não nos foram feitas, que foram feitas a esses irmãos repetidamente e que continuam sendo feitas a cada um de nós? É a promessa de irmos para o descanso de Deus, é a promessa de que em Cristo Jesus, nós que outrora estávamos mortos em nossos pecados, agora temos uma esperança, nós temos uma certeza de que nós podemos ser reconciliados com Deus. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós que éramos inimigos de Deus, nós que a única coisa que nós fazíamos era aquilo que é contrário à lei divina, agora nós podemos ter a certeza de que nós temos uma expectativa de entrarmos no descanso de Deus, de sermos chamados filhos de Deus, de sermos aceitos por Deus, de sermos atraídos à sua presença com laços de amor, destinados não para a ira, não para a indignação, não para o seu de fato, a sua justiça, trazendo a punição sobre aqueles que de fato são pecadores, mas o seu amor por estarmos em Cristo Jesus, por sermos alvos do seu amor. E ele diz o seguinte: temamos diante dessa realidade das boas novas que nós recebemos, essa notícia de que em Cristo Jesus nós podemos adentrar o descanso de Deus. Ele diz que nós precisamos temer para que não incorramos no mesmo erro que os irmãos do passado, que não receberam pela fé a notícia do descanso de Deus. A eles foi prometido entrar na terra de Canaã, né? Foi isso que o Senhor prometeu, e a nós de modo semelhante nos é anunciada uma promessa que é maior do que a que eles receberam. Aquilo que eles receberam foi algo que estava no progresso da revelação, né? A revelação progressiva de Deus, né? Eles receberam a promessa de entrar naquela terra física, mas aquela terra física não era o final, o cumprimento pleno para o descanso do povo de Deus. Já estava um descanso, o descanso celestial. Ele diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Quando ele diz aqui tenha falhado, a ideia dessa falha, do texto original nos remete a uma falha que possa acontecer durante um jogo, em uma Olimpíada, em meio a uma carreira que está sendo corrida a um estágio. Nessa figura o autor ele usa ela de um modo muito claro, lá no capítulo 12, né, quando ele vai expor ali a sua pregação no capítulo 12, mas aqui também nos traz a ideia de alguém que por acaso tenha falhado, né? Um corredor, por exemplo, que falha na sua carreira, que não cruza a linha final da sua corrida, ele não ganha o prêmio. E é justamente para isso que o autor está apontando aqui. Ele está dizendo: meus irmãos, se vocês não perseverarem, se vocês não tiverem ânimo na fé de vocês, se vocês não persistirem em servir ao Senhor, vocês não alcançarão prêmio, vocês terão corrido em vão, vocês terão sofrido em vão, vocês não irão alcançar o descanso de Deus, vocês não irão chegar a Canaã celestial. Portanto, tenham cuidado, temam que isso não aconteça. Muitas vezes aquele que não ganha a corrida perde não apenas o prêmio, mas perde muitas vezes até mesmo a simpatia das pessoas. E de fato é algo terrível não alcançar, é algo ao qual se está se buscando, e muito mais tendo em vista a grandiosidade daquilo para o qual nós estamos correndo, meus irmãos. As pessoas que correm em busca de um prêmio, é um prêmio que é transitório, é passageiro. Aqueles que correm nas Olimpíadas, aqueles que correm uma maratona, é um prêmio que é transitório e não há de se comparar com aquilo que nós temos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que as coisas desse mundo
não são nem de se comparar com as coisas do mundo por vir, né? O apóstolo Paulo, aquele que ele foi arrebatado de certa forma, ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas que subiu, né, aos céus, foi arrebatado pelo Senhor. Ele disse que viu coisas indizíveis, né? O Senhor mesmo tem preparado coisas que não subiu ao coração do homem, não foi concebido na mente humana, aquilo que Deus tem preparado para os seus. A palavra do Senhor nos diz que as ruas são como que de ouro, mas observe que é uma figura de linguagem, é uma comparação, são como que de ouro, né? Mas na verdade é muito mais precioso do que o ouro, né? É muito mais precioso do que o diamante, é muito mais precioso do que as riquezas que nós desfrutamos nesse mundo. Então o que mais poderia tomar conta dos nossos corações, aspirações, ao ponto de nos fazer fracassar, que não venhamos de modo algum falhar na nossa jornada cristã. Isso de fato é para temermos, meus irmãos. É algo terrível, é algo que nos faz chorar quando nós vemos alguém que caminhava conosco, como nós cantamos naquele hino: quantos que corriam bem, agora de longe agora estão. E meus irmãos, a vontade que dá é de chorar quando a gente vê o estado daqueles que se desviam de Cristo, quando a gente olha para aqueles que caminhavam conosco e agora eles fizeram aquilo que esse texto diz, eles falharam. A nossa alma chora, a nossa alma se entristece, né? E esse erro pode acontecer comigo e com você, se nós não tivermos cuidado, se nós não temermos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a palavra do Senhor nos diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Isso é para todo mundo, meus irmãos. Isso é para pastor também, isso é para seminarista, isso é para presbítero, isso é para diácono, isso é para todo mundo, meus irmãos e minhas irmãs. Não existe crente que possa negligenciar isso na sua vida. Nós precisamos tomar conta da nossa alma. O apóstolo Paulo, quando chega a Timóteo, diz: cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuidemos, meus irmãos, da nossa alma. E o que é que nós precisamos fazer para que não venhamos falhar? O que é que nós precisamos fazer ao refletir sobre esse descanso de Deus? Nós precisamos entender que é pela fé que nós já chegamos a esse descanso de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Não é pela fé que nós alcançamos a promessa de Deus. Foi pela fé que Abraão foi justificado. Não foi pelas suas obras, foi pela fé. E é pela fé que nós precisamos andar. Como está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aquele que se aproxima de Deus é importante que creia que Ele existe e se torna galardoador, se torna galardoador daqueles que o buscam. Nós precisamos exercer a nossa fé firmados no Senhor Jesus Cristo, firmados naquele que pode nos socorrer, naquele que de fato nos dará a graça de corrermos bem a carreira da fé, a qual nos está proposta, a nossa carreira cristã, o nosso trabalho, chegarmos bem no fim do nosso ministério. Quantos que de fato não chegaram no fim da sua carreira? É tão bom quando a gente lê aquele texto de Paulo, né? Combati o bom combate, guardei a carreira, completei a carreira, guardei a fé. Às vezes a gente olha para aquele texto e diz: que texto maravilhoso. Mas nós podemos nos lembrar também, de que o versículo imediatamente depois desse texto, depois desse versículo, vai dizer que Demas, que tendo amado o presente século, me abandonou. Veja, Demas era alguém que há poucos anos atrás ele estava correndo com o apóstolo Paulo, mas por ter amado o tempo presente, por não ter tido cuidado da sua alma, ele terminou que falhou, ele não permaneceu na fé. E essa advertência serve para cada um de nós. Não importa se a gente é velho no Evangelho, não importa se a gente tem muitos anos de experiência, né? A nossa carreira ela só termina quando a gente cruza a linha de chegada. E qual é a linha de chegada para o crente? É no dia que a gente fecha os olhos, meu irmão. No dia que nosso coração para de bater, né? É no dia que o Senhor nos recolhe, né? Como diz: preciosa é o Senhor a morte dos seus santos.
né? Esse dia é o dia da nossa promoção, meus irmãos. A gente fica triste porque a gente ama, cada um de nós nos amamos, somos o corpo de Cristo, mas esse dia para o crente é o dia que ele estará com o Senhor, e é tão somente nesse dia, né, que a nossa carreira vai ter chegado ao final. Quantos jogos de futebol não foram ganhos no último segundo? É preciso correr até o último segundo atrás da bola, né, defendendo no gol, se assim podemos dizer. É só quando o juiz apita é que o jogo termina, só quando Deus nos chama é que a nossa carreira ela se completa aqui. Nós somos recebidos no céu de glória pelo Senhor. Portanto, para isso é necessário que tenhamos fé, pois o que ocasionou a não entrada daqueles hebreus do passado, né, aquela primeira geração que saiu do Egito, foi justamente a falta de fé. Apenas quem entrou foi Josué e Caleb, que perseveraram em confiar e temer ao Senhor, em seguir ao Senhor, em crer na sua palavra, Então nós estamos refletindo sobre o descanso de Deus, refletirmos que, em primeiro lugar, esse descanso do Senhor é um descanso prometido, é um descanso que nós alcançamos pela fé, é um descanso que nós precisamos temer ao Senhor, ao caminharmos rumo a esse descanso do Senhor. Em segundo lugar, esse descanso é um descanso que requer de nós santidade. É para isso que traz as implicações do versículo 11, quando diz: esforcemos. De fato, Deus ele é soberano na nossa salvação, ao Senhor pertence a salvação, mas nós precisamos viver de conformidade com aquilo para o qual nós somos chamados. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos desenvolver a nossa salvação, nós precisamos cooperar com a obra de Deus que já iniciou no nosso coração. Nós não podemos viver em contradição com aquilo que Deus exige daqueles que vivem pela fé. Se nós vivemos pela fé, nós iremos praticar aquilo que a fé ela implica em nossas vidas. E o que é que ela implica? Uma vida de amor, uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de gratidão. Veja aqui que gratidão nós não podemos ter ao refletirmos nisso, que Deus nos dá a graça de entrarmos no seu descanso. Deus estava muito bem se ele ficasse lá sozinho, ele não precisa de mim, de você. Mas veja com grande a benignidade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, que sendo ele infinito, ele que é altamente pleno e satisfeito em si mesmo, ele nos concede a graça de compartilhar conosco dessa graça, de entrar no seu descanso, de compartilhar da bênção, de descansarmos. Isso, claro, não implica que Deus é um Deus ocioso, que não está fazendo nada, que está de braços cruzados. Não é isso. A ideia, quando diz sobre o descanso de Deus, é que Deus concluiu toda a sua obra da criação, né? É justamente para o que remete o texto lá de Gênesis 2, é o que é repetido aqui, né? Deus, ele descansou da obra que como Criador ele fizera. É isso que implica esse descanso de Deus, né? Mas Deus ele continua agindo de fato na criação, mas com o Senhor nós seremos, ao entrarmos nesse descanso, nós seremos livres das fadigas que enfrentamos nesse mundo. A fadiga da velhice, né? Nós podemos até lutar contra ela, mas a idade vai se avançando, né? Chega perto dos 40, é necessário usar óculos para enxergar de perto, eu uso para enxergar de longe ainda, né? E você vai vendo que você vai se desgastando com o passar do tempo, né? Você vai perder massa muscular quando chega depois dos 40, né? E os cabelos começam a cair. O meu já começou a cair, só com 27 anos. E são tantos outros desgastes que nós enfrentamos na vida, desgaste, como eu falei, do trabalho. No trabalho que eu enfrentei, todo trabalho, né, nós iremos enfrentar desgastes, né? A palavra do Senhor diz que nós comeremos do suor do nosso rosto, do nosso pão. A terra vai produzir cardos e abrolhos. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Assim como não é fácil no trabalho que desempenhamos, ou outro seja lá qual for, né, em uma empresa, né, num balcão de vendas, batendo metas, ou sendo analista de gestão, analisando os números e fazendo as equalizações, ou talvez no controle de estoque, coisas do tipo, ou seja, qual for o trabalho, né, até mesmo como um missionário, tem que suar muito a camisa. Nós trabalhamos e muitas vezes é desgastante, né? Não importa qual seja o trabalho, né?
todo trabalho vai exigir de fato muita dificuldade, né? E nessa perspectiva também nós até refletimos ontem que não existe trabalho mais santo do que o outro, né? De fato, muitas vezes a gente chega a dizer, né, o sagrado ministério, mas o trabalho que você desempenha na sua empresa é um sagrado ministério também, né? Como é importante outros trabalhos que são desempenhados para a glória de Deus, né? Não apenas o ministério da palavra, mas um sapateiro que faz o seu trabalho ali e cobra um preço justo por aquele trabalho que ele faz, né? Um farmacêutico, alguém que trabalha com um vigilante, alguém que trabalha no setor público, como é importante no setor terciário, né? Se não tivesse alguém que costurasse bem, eu não estaria com essa camisa de botão aqui, né, alinhada, né, e coisas do tipo. Se não tivesse alguém que trabalhasse bem na área de tecnologia, nós não teríamos a condição de gravar esse sermão, né, e tantas outras coisas que são para a glória de Deus, né. Veja como foi bom, né, como Deus foi glorificado através da prensa de Gutenberg, né, a qual a Bíblia foi difundida, e o conhecimento teológico, o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus foi difundido de uma maneira tão maravilhosa no período da Reforma Protestante, por conta de um trabalho que um homem se empenhou em fazer. Então veja a importância, né? Isso são implicações para a santidade de um crente, né? Esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso. Esse esforço vai se dar não apenas em questões que diz respeito dentro da igreja, mas fora da igreja também. Eu preciso ser alguém, né, que está glorificando a Deus, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa, fazendo tudo para a glória de Deus, amando a minha esposa, cuidando dos meus filhos, uma dona de casa, né, que cuida bem do seu lar, que cuida bem dos seus filhos, né, coisas que no secularismo de hoje é tão desprezível para muitas pessoas, né? Mas Deus é glorificado em todas essas coisas. Deus é glorificado. E qual é o fundamento da nossa santificação? O fundamento é a própria palavra de Deus, a palavra que penetra no nosso coração, né? E faz com que a nossa mente ela seja esquadrinhada, né? A nossa mente ela seja completamente vasculhada, e nós possamos perceber as imperfeições da nossa própria alma e dizer, Senhor, de fato eu careço ser consertado pelo Senhor, né? A lei do Senhor nos faz isso. A lei do Senhor ela nos aponta que nós somos pecadores, que carecemos melhorar a cada dia, né? E essa necessidade que ela nos faz ver em nós, nos impulsiona e nos empurra para estarmos aos pés do Senhor Jesus, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda, né? A nossa santidade é uma santidade que deve ser aos pés de Jesus, não é uma santidade moralista, em usos e costumes, né? Não é aquilo que o homem diz no seu legalismo, né? Daquilo que foi construído ao longo dos anos de evangelicalismo, se assim a gente pode dizer, né? O uso, né, que a coisa mais clara que a gente pode utilizar como exemplo, o uso de uma roupa, né? Seja saia ou seja calça, não importa, meu irmão, essas coisas, o apóstolo Paulo diz, não tem poder contra a sensualidade, não tem poder para transformar de fato o coração, né? Não tem poder para de fato mudar as nossas vontades. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e dizer o que é que o Senhor diz, Senhor, o que é pecado, o que não é pecado, e conformarmos à palavra de Deus, né? Se o Senhor, aquilo que o Senhor diz, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso, não aquilo que a tradição simplesmente diz, mas aquilo que flui das Sagradas Escrituras. A nossa consciência precisa ser cativa às Sagradas Escrituras. Esse foi um grande impulsionador, né, do reformador Martinho Lutero. Minha mente está cativa ao Senhor, né? Não irei me retratar, né, senão em decorrência daquilo que a palavra de Deus me confrontar, né, a palavra de Deus me apontar que foi errado. Aí sim eu vou me retratar, mas até o último momento eu estou disposto a que a minha cabeça role para defender os princípios de Deus, para apontar aquilo que de fato Deus diz em sua palavra, e não o que os homens dizem, não aquilo que os homens amam, né? A tradição pela tradição. A Bíblia está acima de tudo e de todos, está acima de cada um de nós, está acima de cada um de nós. Então, meus irmãos, nós iniciamos falando, né, de que de fato, certamente cada um de nós pensamos sobre o descanso, mas não importa, o descanso que nós possamos nos autoproporcionar, né, claro que com a graça de Deus nesse mundo,
Por mais que seja bom, né, nós nos prepararmos para a nossa velhice, ou nós nos prepararmos, né, para naqueles 30 dias de férias, ou 20 dias de férias, sei lá, né, a sua negociação com a empresa, você viajar com a sua família e curtir, mas essas coisas vão ser passageiras. O nosso descanso verdadeiro é quando Jesus raia nas nuvens com poder e glória, é quando ele recolher esses céus como que uma cortina. Essa é a imagem que a Bíblia nos traz, né? E Jesus vier e fizer novas todas as coisas. Então nós de fato entraremos no descanso eterno de Deus, nós desfrutaremos da paz de Deus, do shalom de Deus, da justiça plena de Deus. Nós ficamos tão abalados quantas vezes olharmos para as injustiças desse mundo, e nós lutamos para que a justiça seja feita, mas a verdadeira justiça, a plena justiça, só será estabelecida no reino teocrático, no reino de Deus, quando Deus, de fato, em toda a sua plenitude, em todo o seu poder, Ele vier, quando o maligno for destruído com o sopro da boca do Senhor Jesus Cristo, quando finalmente Ele expulsar os homens ímpios desse mundo, é que nós desfrutaremos do eterno descanso de Deus, o novo céu e a nova terra que nos foi prometido nas boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que ela frutifique em nossos corações, que possamos, ó Pai, recebê-la com alegria em nossa alma. Obrigado porque ela se renova, Senhor Deus, a cada dia. Ó Senhor, nesse dia o Senhor nos falou coisas novas aos nossos corações, por meio da tua palavra. Ó Pai, vivifica-nos sempre, que tenhamos um coração temente ao Senhor e que possamos nos esforçar, ó Pai, correndo a nossa carreira, correndo, ó Pai, aquilo que o Senhor nos tem proposto na nossa carreira cristã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, louvar o Senhor, meus irmãos.